pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora e nós vamos começar hoje com um novo quadro do Proposições, que é o Trajetórias. Nesse quadro eu pretendo conversar com mulheres, ouvir a história delas a partir da perspectiva delas, numa mesa, porque eu creio no poder transformador desse tipo de conversa. Todo episódio, no início, eu vou trazer um poema de autoria feminina e hoje eu vou trazer de Cora Coralina. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entrave seu uso. Aos que têm sede. Aninha e suas pedras da Cora Coralina. E hoje eu estou muito feliz e muito honrada da minha primeira convidada ser a Thaís Lais, que hoje vai compartilhar com a gente a história dela, contar para nós a sua trajetória. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui comigo. É um privilégio sempre. Estou muito feliz mesmo, você sabe da minha admiração por você, da sua história. E eu queria que você começasse a contar sobre as suas origens, como que foi, como que você chegou até aqui, sendo a Thaís que você é hoje, uma mulher adulta. Conta pra mim. Débora, primeiro, obrigada. É um privilégio estar aqui falando sobre a minha história. Há poucos espaços para a gente falar sobre as nossas histórias, né? E como é gostoso a gente estar frente a frente com quem a gente ama, quem nos ama, e podendo compartilhar de algo tão especial, Sim, que é a nossa vida, né? sim. Bom, me chamo Thaís. Eu acho que não tem como falar de mim sem falar quem foram os meus progenitores, né. Então, como eu te disse, eu sou, antes de qualquer coisa, neta, então eu fui uma neta muito amada, muito mimada, também levei várias broncas quando necessário, porque sempre fui muito agitada, né, e tive o privilégio de ter mulheres, vou preferir falar das mulheres. Legal. Mulheres que estavam à frente do seu tempo. Mulheres que saíram da sua terra natal e vieram tentar uma profissão, deixando todo mundo para trás. Mulheres que, depois de ter a última gestação, aos 40 e poucos anos, voltaram a estudar, fizeram faculdade, prestaram concursos públicos, né? Essas são as minhas avós. E aí tive uma mãe, né? Tive o privilégio de ter pai e mãe, e uma mãe que foi, assim, primordial para ser a mulher que eu sou hoje, né. Então a minha mãe cristã, também educadora, uma mulher que sempre usou os dons e os talentos dela para servir a comunidade, mas principalmente para servir a família dela. Então ela sempre foi, para mim, um exemplo do que deveria ser, até daquilo que não deve ser, mas é porque ela sempre esteve presente. Então eu tive um pai, tenho um pai, que me ensinou a tirar da despensa um leite condensado para dar para o cara que batia lá na porta de casa, Legal. que não importava o que era. Então meu pai me ensinou, através de tudo aquilo que a gente tem, a gente também poder servir ao outro. E aí, aos 15 anos, descubro o amor da minha vida. Aos 15 Aos anos? 15 anos, Uau! eu conheço o Henrique, na igreja. Então, esse é o outro privilégio meu de ter nascido num lar cristão, né, então não conheço a minha trajetória sem estar no ambiente da igreja, né, cercada de pessoas que servem ao Senhor, né. Sim. E aí conheço o Henrique num domingo, assim, bem estressada, meus pais estavam migrando de igreja. Imagina, você no auge da sua adolescência, seus pais falam: "Ó, vamos mudar de igreja". E eu, assim, super envolvida com os meus amigos, falei: "E aí?". E eu me lembro que a minha mãe falou assim pra mim: "Ó, vai se trocar, que a gente tem que ir para o culto". E eu falei: "Não vou me trocar, eu vou desse jeito". E a minha mãe falou: "Tá bom, mas você vai". E aí eu estava lá de calça jeans, moletom, all star, e fui pra igreja. E aí quando eu cheguei lá, eu olhei, assim, para o Henrique estava tocando baixo, né, engraçado, né, e foi
pensamento assim: "Devia ter me arrumado", né. Ops. Ops. Mas enfim, e ele também já olhou, eu olhei pra ele olhou pra mim, e nós 2 moleque, né. Henrique tinha 17 anos, né. E aí começou a paquera, eu ainda não tinha completado os meus 15, estava Tava perto dos 15, prestes. e aí o Henrique, depois de uns 3, 4 meses, veio perguntar se podia namorar, e eu falei pra ele: "Não sei, nunca Como pedi é pra que faz? namorar, não sei como é que eu vou fazer". E aí fui chegar na minha mãe, que foi sempre essa mulher aí que era sempre a minha referência e tive sempre muita liberdade de falar pra minha mãe tudo o que eu queria, o que eu sentia, o que eu pensava, tanto dos meus pecados até o minhas Ela era vitórias, aberta, assim, né, pra te ouvir? sempre. Minha Sempre. mãe sempre foi dessa, Legal. né. E aí pedi: "Mãe, posso?" Ela: só depois dos 15". Meu E Deus, aí falta um pouquinho. Ah, tá. tive que esperar 8 meses e comecei a namorar, né. E o Certo. Henrique é o meu único namorado, a gente namorou 7 anos, então nós crescemos, né, a minha final da minha adolescência, minha juventude foi caminhando com ele, e caminhamos, assim, servindo no grupo do teatro, Que né, o legal. Henrique sempre envolvido na igreja com o louvor, com a música, como é até hoje, né, Sim. e a gente junto. E me lembro que quando chegou no ano do meu casamento, o pastor Ronaldo Perini, na época, era nosso pastor, né, e ele disse assim: "Escuta, ó, agora vocês 2 vão parar". A gente: "É, vou parar. No ano que o soldado casa, ele não vai pra guerra". Ele falou assim pra Certo. nós, né. E aí foi aquele ano onde a gente pôde se curtir, arrumar nossas coisas para o casamento, né, Que legal. e casamos, né, até chegar no sonhado momento de tornar crescer a nossa família, né, a nossa E família nascer, né. perfeito. E vocês estão casados há quantos anos? 18 Há anos. 18 Então são anos. 24 anos juntos. E o que que você eu sei que são muitos aprendizados, né, 18 anos juntos, mas tem algo que você fala assim: "Olha, eu acho que esse foi o aprendizado mais importante, assim, que nos trouxe até aqui", que você diga que eu acho que é importante compartilhar isso. Eu acho que assim, ó, eu e o Henrique a gente começou muito cedo, Uhum. então a gente foi poupado por algumas coisas por conta da nossa imaturidade. Perfeito. Então, assim, momentos da nossa adolescência, né, por a gente ser muito imatura, então a gente esteve sempre junto com muitas pessoas, Uhum. e nós pudemos observar muitos relacionamentos ao longo desses Perfeito. 7 anos de namoro, né. Sim. E eu e o Henrique, a gente sempre foi muito verdadeiro um com o outro, né. Então eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né. Eu me lembro que nós tínhamos o Henrique tem 2 amigos desde a infância, e que todo final de semana a gente saía para namorar e os 2 estavam juntos. To Não acredito. sempre, sempre eles juntos. E aí até um momento que eu falei pra ele: "Ó, então, Bom já. tá precisando, né, pelo menos um sim, um não", Sim. né. E aí foi isso que aconteceu, a gente chegou ó, ele chegou para os amigos dele e falou: "Então, eles gostam muito de vocês, mas não vai dar". Mas por que eu tô falando isso? Porque acho que o que eu aprendi nesses, 7 anos de namoro, nesses 18, principalmente nesses 18 anos de casados, é aquela história de quanto mais momentos juntos, mais intimidade também, Perfeito. né, as coisas vão aumentando, mas eu aprendi a ser eu, Legal. a falar o óbvio. Então Uhum. eu e o Henrique, a gente diz que o segredo, né, do nosso casamento é isso, o óbvio precisa ser dito, né. Então acho que eu aprendi ao longo desse tempo com o Henrique a ser mais calma. O Henrique é uma frequência muito mais baixa que a minha, Sério? apesar dele ser bem alegre, agitado, ele é uma frequência bem mais baixa que a minha, ele realmente é o baixo, Entendi. enquanto eu sou a guitarra, O né. Henrique ele toca baixo, É, você tá baixista, ele é outra frequência, e ele me ensinou a esperar, a me Perfeito. acalmar, né. O importante de como é bom você se sentir respeitada. Sim, Então nós passamos por diversos momentos no nosso relacionamento, principalmente no nosso casamento, onde as coisas passaram a ser ali, mais íntimas, né. A importância de ouvir, de ter tempo, tá. falar: "Olha, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso", né, mas principalmente de você poder ser você mesmo, né. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Sim, muito. mas acho que é o que eu
trago do meu casamento, né? Essa cumplicidade e essa coisa do vem cá, vou te ouvir, mas calma, respira, inspira, não pira, Isso do tempo é muito né? importante, né? Se a gente não dá esse tempo, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Então, Não queria ter falado daquela a nossa forma. primeira briga, eu me lembro que, não sei nem o assunto que era, mas eu lembro que eu entrei falando alto, né? Ele fez: espera aí, se lá na sua casa, se as coisas com você se resolvia no grito, aqui na minha casa não vai ser assim. E aí foi a última briga que a gente teve aos De gritos, que grito. aliás, que eu gritava, né? Porque ele não gritava, era eu que gritava. Ele é mais tranquilo nisso. Sempre foi, né? E aí eu percebi que eu não ia conseguir nada no grito com ele, né? Então a gente vai aprendendo com o tempo, né? Como se aproximar, como chegar, qual é o ponto fraco da pessoa, né? Sim. E onde a gente não deve tocar, onde é dele, né? O tempo dele, né? E é isso. Eu lembro uma vez que você. Não lembro muito o contexto que a gente tava falando, mas você falou assim: ah, com tanto tempo de casado, deu pra entender um pouquinho o lado do outro, né? Achei muito bonito isso. E é, né? E dá pra ver, né, no compartilhar de vocês dois, no relacionamento, a gente que acompanha, assim, é muito bonita a forma como vocês se tratam, a leveza, o amor que vocês lidam um com o outro, é muito belo, muito bonito. Respeito, né? Tem que ter. Senão, E conta pra mim, depois disso vocês se relacionaram, se casaram e construíram esse relacionamento tão lindo de vocês, e aí teve a vida profissional, teve a sim, vida em família, como que foi esse sim. pós-casamento? Bom, eu tenho 2 formações. Então, minha Uhum. primeira formação foi como assistente social. Trabalhei uma época como assistente social, inclusive na rede pública, né. Só que o serviço social me adoeceu demais, né, Sério? emocionalmente falando. Por quê? Eu fiquei porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ver resultado. Uhum. Então, não que o serviço social não me traga um resultado, né, Tá, mas ele exige uma paciência tá. e exige também não só de você, né, ele exige muito daquilo que está em torno da gente. E aí, quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de direitos, de deveres, de vulnerabilidade, isso aí vai muito além, né. Sim. E eu, nesse sonho, também me formei muito menina. Eu entrei na faculdade eu não tinha completado 18 anos ainda. Hum, Então, assim, não tinha ainda também saúde emocional para perfeito. lidar com as demandas que o serviço social me trazia, sabe. Sim. E e aí eu decidi mudar de profissão. Então, exonerei meu cargo na prefeitura e voltei a ser estagiária de pedagogia, e lá me encontrei, né. Hoje, estando na posição que eu estou, hoje eu sou mãe em tempo integral, então não trabalho mais fora, Perfeito. né, mas todo esse meu conhecimento, desde o serviço social até a pedagogia, foram fundamentais. Foi Deus me moldando, me dando esse subsídio para que eu pudesse ser a mãe do Renato, Uau. né. Tenho certeza disso, né, que não foi à Sim. toa tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, né. Mas aí tenho esse meu momento profissional, estive nisso durante muito tempo, a pedagogia me picou, e assim, eu tentei fugir, porque eu sou neta de pedagoga, filha de pedagoga. Tentei fugir disso, não deu certo, estava no sangue, Sim. né. E fui muito feliz sendo professora, e estava muito feliz sendo professora, né. Só que, conforme o nosso casamento ia acontecendo, o desejo de ser mãe e pai sempre existiu, desde sempre para nós, né. Desde o namoro a gente já falava quantos filhos nós íamos ter, né, acho que isso é normal, né. Sim. E eu e o Henrique sempre gostamos muito de criança, eu tenho 4 afilhados, então que estavam sempre com a gente, e leva pra viagem e dorme na nossa casa, né, "Tata, fica com ele, Rick, ve". Então o tio Rick e a Tata sempre estavam cercados de crianças, mas chegou o momento que a gente falou: "Tá na hora da gente ter o nosso", né. E aí começou um novo desafio na nossa vida, que foi o de alcançar a maternidade e a paternidade, né. E nós já estávamos há uns 10 anos casados, não, talvez um pouco menos. Nós entendemos a necessidade de começar a tentar, né. Então vamos começar? Vamos começar. E uns 6 meses que a gente estava tentando engravidar, pouco tempo,
Eu não engravidava e normal. Então os médicos: "Não, Thaís, tá tudo certo, fiz meus exames, tá tudo tranquilo, é assim mesmo. Umas vão mais rápido, outras não". Até o momento que o Henrique falou assim: "Olha, eu vou fazer uns exames, que eu tô achando que talvez seja eu o problema, né". Tá bom, ótimo, né, isso é um ponto positivo para ele, né, que Sim. geralmente os homens têm uma resistência a Espera procurar, né, dura descartar completamente a mulher para isso, para depois daí começar. para ir procurar. E É o verdade. Henrique foi. E aí, o Henrique teve um diagnóstico, né, o diagnóstico chama azospermia, então uma ausência total de espermatozoides dentro do exame. E aí a gente foi encaminhado, o médico, né, o urologista que ele passou na época falou assim: "Olha, vocês são tão novos, acho que vale a pena investigar". E o Henrique ficou muito mal. Entendi. E ficou muito mal mesmo. Então, assim, a ponto dele dizer assim pra mim: "Ó, se você quiser, pode se separar de mim, porque eu não vou poder ser pai, eu não vou poder Nossa. realizar esse seu sonho", né. E muito duro, né. E quando eu falava pra ele: "Calma, tem tratamento", e aí ele pensava na questão de dinheiro, de: "Não, mas eu não vou", homem, né, vê as cifras, então, Sim. e aí: "Não, não vou dar conta disso, a gente não vai conseguir", então: "Mas calma, a gente não sabe nem o que é, pode ser uma coisa simples, né". E aí fomos, aqui na nossa cidade existe um instituto que chama Ideia Fértil, ele é da Faculdade de Medicina do ABC, Uhum. e ele é especializado em infertilidade. Então, seja qual for, feminina ou masculina, Tá. né. E aí a gente chega nesse instituto, então ele tem um valor bem abaixo do mercado, Ah, né, bem maravilhoso. legal, inclusive é uma boa dica, o Uhum. Instituto Ideia Fértil. E começamos essa investigação. E aí a gente descobre que o Henrique tem uma mutação genética, que assim, chama a mutação do gene da fibrose cística. E uma das coisas que acontecem é que o homem ele passa a é como se ele tivesse nascido vasectomizado, Perfeito, né. entendi. Então, para não entrar em muitos detalhes, é isso que acontece. Uhum. Então a gente descobre que para fazer um procedimento, teria que ter não só uma indução minha, mas também um processo cirúrgico dele, mas a gente vamos ver, aquela questão do dinheiro, Que né. é caríssimo, né. Sim, porque apesar de ser um valor bem abaixo, né, ainda é um valor muito alto e a Sim. gente ali, né, eu começando na pedagogia ali, estava no meu primeiro ano que eu estava efetivada, né, ele também logo no começo de um novo emprego, então não tá assim dando para ter tanto investimento nisso, né. Sim. E aí o chefe do Henrique, seu Clemente, que eu amo ele de paixão, um homem de Deus, Uhum. sabe, ele vê o Henrique nessa angústia toda e fala: "Olha, o que que tá acontecendo?". E aí fala: "Ah, seu Clemente, eu não posso ter filho, é isso que tá acontecendo, e eu não tenho dinheiro pra fazer nada e não sei", né. E ele fala: "Não, Henrique, isso não é problema não, pode deixar, me fala aí o que você precisar, eu vou pagar", Nossa. né. E aí foi quando a primeira porta se abriu pra nós, pra tentar fazer um primeiro uma primeira fertilização in vitro, né. E aí pronto, o primeiro obstáculo já tinha sido vencido, o dinheiro. E aí o nosso corpo tinha que responder. E aí meu corpo respondeu aos estímulos, tive os óvulos necessários, o Henrique fez uma punção, encontrou os espermatozoides necessários, tudo fecundado, evoluíram, virou embrião, e a gente: "A vitória é nossa, agora vai acontecer". Não, precisava de dinheiro, conseguiu, precisava dos óvulos, né, conseguiu. Só Então, vitória. agora só o Senhor, e o Senhor tá com a gente, né. O bebê já tá no braço. Imagina, era já pensando no nome, né. Sim. E aí fiz a primeira transferência. E nunca vou esquecer do dia que eu recebi uma ligação, e aí a resposta foi: "Então, Thaís, fiz o seu beta-HCG, mas ele veio negativo". E aí meu mundo caiu, como diz a música, né. E aí eu fiquei me sentindo igual a você conhece a história da tartaruguinha que foi na festa do céu? Foi Não. convidada para uma festa do céu, e foi na orelha do elefante. E aí chega a festa terminou, ninguém achava a tartaruga, ela tinha caído. E aí quando foram ver ela estava toda com o casco em pedacinhos, né. Hum. Mas aí a música termina dizendo que o papai do céu juntou os caquinhos, colou e mais bonita ela ficou, né. E aí tá aí explicado por que que a tartaruguinha é cheia de caquinhos, Ah, de né, caquinhos o nas no costas. na casinha dela, Entendi. né. E eu me senti isso, a tartaruguinha que tinha caído do céu, eu estava pedaços, né. Me emociono.
ainda hoje, apesar de Uhum. há 10 anos atrás, né. Mas porque, assim, eu nunca tive não era uma questão de fé, era uma questão de indignação. Porque eu falava assim: "Deus, eu confio em você. Eu sei quem você é e você podia dar o fôlego da vida. Você dá isso para tantas mulheres, tantas mães tão simples, né, que não precisam passar nem por um procedimento e, assim, tudo você foi abrindo, as portas foram abrindo e aí na hora que era só dependia de você pra não aconteceu, mas o Senhor tinha um propósito para isso". E aí, como foi um momento de muita dor, de muito gasto, de muito e eu quando eu falo gasto é investimento emocional, Sim. financeiro, no nosso casamento, no nosso relacionamento, a questão da até da fé, né, que fica: "E aí, por quê isso tudo?", né. E ter que justificar e contar para as pessoas, porque a gente estava tão feliz e envolvido, então a gente contou para todo mundo, e aí tem que falar: "Não deu certo, não deu certo, não deu certo", né. Foi um E era uma reviver. tentativa? Então, o que aconteceu foi que eu poderia, eu na época, eles classificam os embriões, e eu tinha 2 embriões de nota alta, o Perfeito. restante não estava apto. E por conta da minha idade, eu era muito jovem, o médico quis tentar os 2 embriões, Hum, né. Então a gente perdeu a chance, né, de ter uma outra tentativa. Então, para fazer uma entendi. outra tentativa, eu tinha que passar por esse processo, Tudo tudo novamente. novamente, de indução, medicação, punção, né, então não valia a pena e a gente não entendia aquilo, né. Eh, o meu coração, Débora, no meu coração, e acredito que no do Henrique também, hoje eu posso falar por ele, o meu desejo era ser mãe, e ponto. Claro que eu nunca ouvi assim, se ouvi de poucas mulheres dizendo: "Não, eu quero ser mãe, não importa se for por adoção ou for, né, biologicamente". Não, a gente cresce com uma boneca no colo. Você coloca a bexiga embaixo da sua blusa pra fingir que você tá grávida, Sim. não é? Então isso pra mim era muito natural. E eu nunca tinha pensado na adoção, como minha maneira de ser mãe, né. Mas quando eu entendo, vejo o sofrimento que foi para o Henrique, né, que foi para nossa família, e aí quando eu entendo que a minha via de maternidade, talvez não fosse a que todo mundo passa, eu passo a me dedicar para adoção. Então no sentido de, eu comecei a ler livros sobre esse assunto, eu comecei a ouvir histórias, buscar histórias, assistir filmes, documentários que falavam sobre isso, e aí esse desejo foi criando no meu coração. E o Henrique, dele já existia. Perfeito. Então quando eu não me lembro quem foi que falou: "Vamos partir para adoção", se foi ele ou se foi eu, não me lembro de verdade. Mas quando a gente decidiu isso junto, a gente passou a se alimentar dessa forma junto, né. Até um dia que eu soube de um encontro que ia ter em Indaiatuba, ia ser um encontro de famílias de adoção, e foram muitos profissionais falarem sobre isso, de como é a adoção no nosso país, né, como é o processo. E eu me lembro que eu fui, eu e o Henrique nós fomos, né, passamos um final de semana lá, e lá onde foi o encontro é um mosteiro, ele é bem bonito, assim, né, tem árvores, assim. E aí na hora do teve um almoço, a gente sentou para almoçar, a gente não conhecia ninguém, então nós sentamos sozinhos, mas nas outras mesas, as famílias adotivas estavam sentadas, né, e eu me lembro, assim, de ver uma diversidade naquelas mesas, assim, e aquilo foi enchendo meu coração, assim, de um jeito. Eu falei: "Senhor, é isso, acho que o Senhor me preparou sempre para isso, né, para eu receber essa diversidade, seja ela do jeito que ela vier". Então, assim, eu passei a orar, e eu acho que o pai, como um pai muito amoroso, e como eu te disse, eu sempre fui muito mimada. Minha mãe diz que não, minha mãe diz que eu não fui mimada, eu fui amada. E aí, como uma filha mimada e amada, eu dizia para o pai: "Pai, ó, vou te falar qual é o meu medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo disso". E eu fui falando, assim, para o Senhor alguns detalhes, né.
E aquilo, quando eu olhei aquelas mesas, aquelas crianças, aquelas famílias, eu fui entendendo que era aquilo que Deus queria para mim. E aí a gente foi andar depois do almoço nessas árvores, né, nesse bosque que tem lá. Eu falei: "Rick, e aí, é isso mesmo?" Ele falou: "É, com certeza". Falei: "Você viu que lindo aqui? Que lindo isso, que bacana". Assim, ó, longe de romantizar a adoção, tá? Sim, Eu nem sou uma pessoa que costumo levantar a bandeira da adoção, porque eu acho que a adoção não é para qualquer um, sim. ponto. É, porque as pessoas têm a visão da adoção como algo ainda, como algo, uma caridade, uma ajuda. Eu escuto tanto assim: "Nossa, como o Renato é sortudo". Não, sortudo fui eu, né, eu que Sim, decidi, eu que escolhi tê-lo, né. Então não é perfeito. questão de sorte, não é questão disso, né. Mas aquilo foi o ponto de partida para a gente começar a se preparar para essa forma de ser pai e mãe. E aí Antes que você prosseguir, hã. eh, você falou que você se preparou muito nessa fase, teve inclusive o congresso. O que que é tratado, assim, que você se lembra desse processo que foi determinante para sua escolha, além dessa experiência que você fala que você falou: "É isso", além da beleza relacional da adoção, o que, nesses processos de aprendizagem que você passou, que foi determinante na sua escolha? "Ah, não, eu vi isso, entendi que eu estou preparada nisso", porque pode ser que tenham pessoas que tenham interesse em adotar, que estejam nos assistindo, e é interessante você explanar um pouquinho sobre isso, sabe? Quando ó, a adoção no Brasil, ela ainda é, não sei se eu posso usar essa palavra, eu vou ser bem senso comum, tá, mas eu vou dizer que ela é primitiva, Tá. porque quando a gente pega o perfil das crianças que estão para adoção e o perfil das pessoas que se habilitam para adotar, você vê que existe um número muito maior de pessoas dispostas do que crianças para serem adotadas, Uhum. só que os perfis não batem. Então eu ainda acho que e é o que eu percebo e foi o que me encaminhou para isso, que, esses congressos eles trazem a verdade. Então eles tiram desse imaginário do eu me lembro que quando eu estava me habilitando, o juiz da comarca que eu me habilitei, ele disse assim para mim não, para todos os casais que estavam lá, ele falou assim: "Olha, se você tem intenção de adotar por questão de caridade, esse não é o seu lugar. Se você tem vontade de fazer o bem para uma criança, esse não é o seu lugar. Se você quiser, existem várias casas de acolhimento, que você pode ser voluntário, você pode ir, ajudar um final de semana, levar as crianças para um passeio, mas ó, se você quer ser pai e mãe, então eu acho que o que bateu para mim foi Foi isso. isso. Foi esse eu quero ser mãe, é isso aí. E ele dizia inclusive assim: "Olha, tem gente que vem porque escuta assim: 'Ai, adotou, depois de 3 meses engravidou'". É, se ouve muito isso, tem essas coisas. Então, assim, parece que a pessoa tá indo buscar um objeto de desejo dela, uma coisa de e a adoção ela vai além, a maternidade vai além, né, a gente cria, idealiza a maternidade, mas na hora do vamos ver, ela não é aquilo que você idealizou em nenhum aspecto. E aí conversando com várias mães, hoje eu sei que vai desde o do tipo de parto que você idealiza ou que você conquista. Se vai amamentar, se não vai, se a criança vai dormir à noite, se não vai. E as outras coisas que vão acontecendo na vida da criança, né. Então eu acho que os seminários que eu fui, os livros que eu li, as histórias que eu assisti, elas falavam sobre a verdade da adoção, para que você tivesse uma escolha consciente. Certo. E aí a orientação, quando vai se habilitar, é para que você tenha uma conversa com o seu parceiro, né, no caso, com meu marido, verdadeira. Desde assim, o que a gente tá afim mesmo. A idade, né, a questão das deficiências. É terrível, viu, quando você vai fazer aquele entrega de é uma documentação, é um formulário, e você vai ticando, é igual você digitar numa prateleira de supermercado, você vai ticando: "Ah, eu aceito isso, eu aceito aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo".
né? Mas assim, tem que ser assim, porque tem que ser verdadeiro, Fica a nossa carne exposta, né? muito, Tudo que a gente né? é, tudo que a gente É. gostaria de ser, mas não é. E aí esses congressos, essas coisas também vêm para mostrar a realidade. Fala, ó, tá bom, isso aqui é a maternidade ideal, mas Uhum. na realidade as nossas crianças são essas. Então hoje existe um perfil. As pessoas querem meninas abaixo de 1 ano, brancas. Existe até em relação à cor. Sim, tudo, você tica lá, né? E a nossa realidade são de grupos de irmãos, de crianças de todas as raças que você imaginar, e muitos meninos, e não bate. Então, assim, acho que o papel desses lugares, esses congressos, esses filmes, é mostrar a realidade para que você vá para esse processo sabendo o que você pode encontrar, Perfeito. né? Então, eu acho que o que foi principal para mim foi quando o doutor Luiz de Tomásio, da Vara da Infância de São Bernardo, ele disse: a adoção não é caridade, é para quem quer ser pai e mãe, Perfeito. né? E aí, falei, eu quero só isso aí. Será que eu estou preparada para isso? E aí eu fui me preparar de fato. Eu fui para terapia, mas eu fui para uma terapia direcionada, então Para isso, para o preparo para a chegada de um filho que eu não sabia quando vai vir, como ia vir, né? Se ia vir, né? Se viria. Mas eu fui me preparando para isso, né? E eu estava, né, no processo de habilitação. E aí, o meu lado assistente social, pipi, tem que fazer direito, tem que fazer correto, a lei tá burocracia, aí, burocracia, bonitinho. não dá para burlar. E eu tinha isso muito em mente, Uhum. né? Só que os planos de Deus para mim eram diferentes, Sim, né? Então hoje eu falo, né, que a minha adoção foi uma adoção à brasileira. Esse termo, as pessoas usam esse termo, que são essas adoções que não acontecem como deveriam acontecer, conta para mim como né? foi. Então, assim, eu vou poupar um pouco a questão da história do Renato, Tá, porque acho que isso é dele. O perfeito, dia que ele quiser, ele vai falar sobre isso, né? perfeito. Mas, assim, a história do Renato vem pra mim através de uma amiga, e ela diz assim: olha, num local existe um trio, então ele era o mais novo e tinha 2 irmãs mais velhas, que estão disponíveis para uma adoção. Então, na verdade, assim, essas crianças tinham sido entregues ao conselho tutelar. E o conselheiro tutelar que estava cuidando da história deles, ele entra em contato com essa instituição e diz assim: olha, vocês estavam sempre cuidando, e assim, se eu colocar essas crianças no sistema, eles vão envelhecer no sistema. Porque o Perfeito. Renato tinha 5 anos. E aos 5 anos, mesmo ele sendo o mais novo, ele já era velho. Dentro desse perfil Já que eu entra te com uma disse, adoção tardia. já em modo ação tardia. E aí, esse conselheiro disse: olha, se vocês souberem de 3 famílias que tenham a intenção de adotá-los, mas que possa, nesse momento, acolhê-los, eu faço um termo de responsabilidade, Perfeito. né? E aí eu falei: bom, então pera. E aí eu me lembro que eu falei assim pra minha amiga: me manda uma foto dele. Tem uma questão que você me contou, que você fez uma oração no dia anterior. Eu queria É, saber se você contasse essa é. oração que você Porque nesse fez. processo de espera, esperar não é fácil, ponto. A gente não consegue esperar a noite de Natal, não é? Sim, Esperar não é fácil. uma ansiedade. Não é? Ansiedade normal. Imagina esperando um filho, que você não sabe. Ah, vai nascer daqui 9 meses. Você não sabe o tempo que você vai Exato. ficar esperando, né? E aí eu me lembro que numa quarta-feira eu fiz uma oração. E a minha oração foi bem assim, ó. Senhor, se apressa a ouvir a minha prece. Foi isso que eu falei pra ele. Eu falei assim, eu não aguento mais esperar. E se demorar muito, eu não quero mais. Eu fui bem mimada, né? Amada. Tipo Sua mãe assim, falou que é amada, amada. amada. É. Eu falei, senhor, ó, se apressa. Porque eu acho que eu não vou querer mais. Vocês estavam há quantos anos Sabe? nessa luta já? Eu acho que já tinha uns 2, talvez 3 anos, vai, nesse processo, Uau. né. E aí eu fiz essa oração na quarta-feira, e mais alguns detalhes dessa oração, né. Fiz mais alguns detalhes nessa oração. E aí eu orei na quarta, na quinta-feira eu recebi essa Uau. ligação, Ele apressou mesmo. e na sexta-feira o Renato estava na minha casa. Uau. Então assim, essa amiga me mostra a foto desse menino, e eu foi amor à primeira vista. Né. Então a hora que eu vejo ele, eu faço: "Uau!".
esse menino nasceu pra mim. Bateu assim, Ba na hora. Nasceu pra mim. E eu achei ele muito parecido com o Henrique, fisicamente. Eu falei: "Eu acho que se eu tivesse nascido de mim, não ia ser nem tão parecido". A gente brinca que ele é o Henrique, assim, 2.5, sabe, assim. Ele é bem mais bonito que o Henrique, mas Lindo. ele tem Henrique é traços muito lindo. parecidos, né. Sim. E aí a hora que eu vi aquele menino, eu eu não conseguia falar com o Henrique não me respondia. Tentei falar com a minha mãe não me respondia, eu liguei para uma amiga. Falei: "Amiga, então, deixa eu te contar, eu fiz essa oração assim, assim". "Poxa, você quer o quê de mim? Você quer que eu te diga o quê? Se Deus te ouviu e já tá te mandando, né". Qual mais resposta? E eu lembro que essa minha amiga querida do meu coração, ela é uma amiga do céu, sabe assim, uma amiga do Sim, céu? É. importante. Ela foi na minha casa, no dia dessa ligação. "O que que você precisa?" Eu falei: "Então", liguei pra psicóloga, ela falou pra eu fazer isso, 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 isso. E eu me lembro, assim, que eu comprei um pijama, uma toalha nova de banho, shampoo e condicionador, lápis de cor e Lego. Eu lembro que eu Isso. comprei isso pra chegada do Renato. Esse foi o meu enxoval de maternidade, Que né. E demais. comprei também um lençol novo pra poder pôr na A cama pra caminha ele, dele. né. E E como que aí foi? Como que foi, assim, a primeira vez que você viu ele Então, o Rê, pessoalmente? a gente foi buscá-lo numa igreja, Certo. e ele chegou eu cheguei antes, e aí ele chegou, assim, no carro, né, e ele era bem pequenininho, ele estava no banco de trás, e ele ta eu via só os olhos, assim, dele, né, no banco de trás. E e ele olhou assim e fez assim pra mim, tchau, né. E ali eu fiz: "Ah", mal sabia ele que ele estava abrindo uma coisa em mim, assim, sabe. Eu acredito que deve ser a mesmo sentimento da mãe quando você olha, assim, pela primeira vez, Sim. você faz: "Uau!". E ao mesmo tempo que eu fiz: "É isso", eu fiquei cheia de medo. "Ai, será que vai dar?". E o Renato, assim, muito agitado, então ele sai daquele carro, ele já sai, assim, a milhão e chutando bola, e ele falava e a gente não entendia muito bem o que ele falava. Depois a gente descobre uma apraxia de fala, né. Mas a gente não entendia muito bem o que ele falava, mas assim, muito disponível, muito disposto a estar ali com a gente, Sim. né. E você acha, uma criança de 5 anos indo pra casa de um casal, ele ia passar o final de semana até então, essa era a ideia, né. Era um O acolhimento conselheiro isso, temporário? um Tá. acolhimento temporário, né. Então assim, ó, passa o final de semana, traz ele no domingo, né, então então tá bom, vamos lá na casa do tio e da tia, vamos fazer essa semana esse final de semana ser legal, ser bacana e vamos ver se rola uma afinidade, né. E aí a gente estava entrando no carro, eu já tinha cadeirinha, porque de tanto levar as crianças pra cima e pra baixo, eu já tinha uma cadeirinha que era minha, do carro da tia Thaís, sabe. E aí ele sentou, ele falou eu lembro que ele apontou o Henrique e falou assim pra mim: "Ele é o pai?". Eu falei pra ele: "É, ele é o pai", né. Ele falou isso na Ele falou primeira isso. vez? É, não, com o Henrique foi assim. A relação dele com o Henrique foi de primeira. Uma semana, assim, talvez um pouquinho mais, ele já estava chamando o Henrique de pai, assim, Uau. sabe. E eu fiz: "É, ele é o pai", né. Depois eu descobri que ele estava achando que eu era irmã. Ele estava achando que ele era É, que você era filha do depois eu entendi, tipo assim, ele é o seu pai e ele é o pai, né, dessa história, Nós vamos né. ser irmãos e ele é o nosso pai. É isso, né, porque era o que Que ele tinha, era a gracinha. referência que ele tinha. A mulher que Sim, ele tinha de referência eram as irmãs, sim. né. E eram mais velhas que Que ele. ele, né, Sim. então ele tinha isso de referência. E aí o Rê e eu me lembro que indo, assim, a gente: "Ah, vamos comer no shopping? Ah, vamos comer no shopping, vamos comer", e a gente: "Ah, vai querer um Mac, né, criança adora, né". E eu me lembro que ele falou assim a gente falou: Renato, o que você quer comer?". Renato falou assim: "Um pão com manteiga". "Tem Ele pão com manteiga?". Né, a gente: "Então, aqui não, mas tem outras coisas, né". A minha mãe fala que a gente estragou o Renato, que a gente devia ter mantido ele no pão com manteiga, hoje ele pede outras coisas, né, hoje ele quer tábua com calabresa, carnes Ah, e não. frango, né, no shopping, mas enfim, né. Mas ele até então queria só um pão com manteiga, né. E aí ele passou esse final de semana com a gente, e aí no domingo a gente tinha que entregá-lo, mas imagina,
Nem eu, nem o Henrique queria entregar. Nunca Aquele menino mais. era meu, né. E E ele dormiu aí, bem, assim? sem nenhum problema, né. Ele trouxe algumas coisas, algumas preocupações dele: "Tio, aqui tá limpo? Ô tio, aqui não vai vir nenhum rato, né? Ô tio, aqui". Ele trouxe algumas preocupações dele, Entendi. mas assim, capotou. E de tudo, acho que a única vez que o Renato nunca deu trabalho na vida foi pra dormir. Ele Ele dorme dorme bem até super bem. hoje, É, ele né. ele dorme onde estiver, Onde né. estiver, você já viu, ele encosta, ele dorme, né. E e foi assim, passou o final de semana, e só que eu muito preocupada. Falei: "Poxa, eu estava me habilitando em outra cidade, o processo do Renato estava aqui em Santo André e eu estava me Uhum, habilitando em São Bernardo, então onde eu morava, né. uhum. Porque você se habilita, inclusive uma dica, você se habilita sempre na comarca que você mora. E as crianças disponíveis lá naquela comarca, Então, não, ou quando não? você entra Tem para uma o lista? processo, para a lista, né, quando você entra para a lista de adoção, ela abrange território nacional. Tá, Mas quando a criança ela entra para a adoção, quando ela está destituída, né, do pátrio poder. poder, né, Uhum. e passa a estar disponível para adoção, eles dão prioridade para onde ela mora. E aí eles Ah, vão tá. abrindo o leque. Então aí eles vão batendo perfis, né, então começa daqui, amplia um pouquinho mais e vai fazendo Até assim. encontrar. Isso, esse é o jeito certo e correto de se fazer, né. Perfeito. E aí, eu estava muito preocupada, e aí falou assim: "Não, vamos conversar com o conselheiro". E aí trouxe ele de volta para casa, ele não foi embora. Então ele veio para passar o final de semana e o resto da vida. E aí na segunda-feira entrei em contato com o conselheiro tutelar, já marquei numa terça, a gente se encontrou, e ele fez esse termo de responsabilidade, e eu disse para ele: "Olha, mas e aí? O que eu tô fazendo é ilegal?". Ele falou: "Não, não é praxe, mas não é ilegal". E assim, a orientação dele foi: "Fiquem 1 ano e depois vocês busquem o processo de adoção". E aí fiquei, então esse ano eu ia me apresentando no conselho a cada 3, 4 meses, para mostrar para ele como é que estava a evolução, como é que estava a adaptação, né. E aí quando chegou 1 ano, procurei a advogada, vamos entrar com o processo, e Uhum. eu descobri que eu estava totalmente ilegal, né, Hum, porque esse conselheiro, ele foi assim, nem um pouco legalista, né, ele pensou nas crianças, perfeito. entende? Ele quis ser prático. Exatamente. Então, assim, quem informar a juíza agora, então, da cidade de Santo André, que aí foi nesse processo a gente muda para Santo André, até para permanecer nesse sistema, então eu deixo a habilitação de São Bernardo e passo a estar em Santo André, né, Uhum. morar, viver em Santo André. E aí, quem ia avisar a juíza era eu e o Henrique: "Ó, então, sabe as crianças, elas já estão em outras famílias". E aí a minha advogada falou: "Thaís, fique tranquila, porque você tá com um documento que é oficial, né, você tem boa fé nesse sentido, Vamos regularizar. vamos regularizar, mas vamos esperar mais um tempo". Tá. E aí a gente espera mais 1 ano, vem a pandemia, nesse ano de pandemia a gente entra com o processo de adoção. E aí em 9 meses, É um processo específico para o Rê. sim, Tá, isso, exatamente. Então é um processo no qual a gente se apresenta, então assim, é bem parecido com o processo de habilitação. tá. Tá, então você manda todos os a questão burocrática de Nós documentos, temos tudo que se antecedência. precisa para nós sermos pais dele. Isso, a gente tem, as pessoas, a gente pede para alguns amigos, inclusive, testemunham a nosso favor, né, no nosso caso a gente manda fotos do nosso dia a dia, Ah, que né, coisas que interessante. a gente faz pelo Renato, o relatório dos terapeutas, que até então que nesse momento a gente já sabia muita coisa do Rê, então a Tá. gente já tinha um processo já de cuidado com ele, né, Uhum. e apresentar isso tudo. Eu sei que, assim, não deu 1 semana, a gente já estava com a guarda provisória do Renato, né, Uau, já tinham deferido, já estava tudo certo. que bem. E aí entra com o processo todo, que é mais burocrático, de entrevista, e aí, assim, entrevista eu, entrevista o Henrique, entrevista o Renato, foi um dos piores dias da minha vida, porque eu vi aquele meu filhinho, assim, pequenininho, entrando na sala do fora, eu falei: "Meu Deus, o que que esse E tem menino que vai ir falar? sozinho? Tem que ir sozinho. Meu Deus, o que que esse menino vai falar? Ele vai falar que eu dei umas chineladas na bunda dele?". Não, você fica cheia de Sim. medo, né. E eu lembro que a advogada falou: "Thaís, vá preparada para o que for necessário, você é mãe, mãe é Sim. assim, né, então assim,
fique tranquila, tudo que você faz pelo Renato é como uma mãe faria, né. E e fomos assim. E aí, levei uma bronca da assistente social, né, do fórum, né, então assim: "Você sabe o que que vocês fizeram, tá errado", né, eu falei: "Sim, Sabemos. Queremos sim, prosseguir. não vão fazer mais de novo, né, não vou mais Não. fazer", e não vou mesmo, agora eu já sei, né. Eu já sabia, mas é isso que eu estava te falando, né, o Renato, eu entendi que foi um processo de Deus, entende? Sim, Porque eu não fui atrás, sim. ele chegou pra mim. Né. E aí a gente recebe a adoção em março de 2021, se eu não me engano. A gente recebe a adoção e aí ele passa a estar no nosso nome, e aí Ai, que lindo. tudo como as coisas têm que ser, Uau, né. E esse foi o meu que incrível. processo pra até a chegada dele comigo. Eu não sei se você quer compartilhar isso, mas teve uma vez que você me contou a primeira vez que ele te chamou de mãe. É. Você pode compartilhar? Ó, eu vou ser cancelada. Não, qualquer coisa a gente corta. Bom, eu sou filha de uma mãe raiz, entendeu. Certo. E aí, a gente acaba sendo, né, um pouquinho Nutella, um pouquinho raiz, né. Aham. Não, na verdade, assim, eu tinha muito medo, de partir para as disciplinas em relação ao Renato. Disciplina física, né. Vamos ser sincera, essa é a palavra. Entendi. Eu tinha muito medo de chegar nisso, por conta do histórico dele até, Perfeito. né. Então, quando ele chega com precisando de muitos limites, então a gente vai tentando de tudo Na que é conversa, jeito. no papo, Mas teve tá. um momento que eu falei assim: "Cara, se esse menino tivesse nascido da minha barriga, Já eu tinha ia levado umas dar umas chinelinhas. chineladas, entendeu? Eu não ia ficar nesse, né, porque foi o jeito que eu fui criada, enfim. Sim. E aí, um dia, ele teve um surto lá em casa, e eu me lembro que eu peguei ele e falei pra ele: "Olha, eu te amo muito, e porque eu te amo, eu vou te disciplinar agora". E aí eu lembro que eu virei e peguei a chinela, e eu dei 3 chineladas. Quando eu tô falando 3, eu não tá sendo, é é verdade. Um, dois, Dois, três, três. entendeu? E dei a chinelada no bumbum dele, né. Ele chorou, aí fiz assim: "Vem aqui, se acalma". E aí, daquele dia em diante, ele passou a me chamar de mãe. Ai, que lindo isso. Então foi assim, quando eu, não, né, É talvez não muito tenha lindo. sido, mas assim, foi um marco, né, porque o que ele tinha comigo, lembra que eu falei pra você que ele achava que eu era irmã? Ele tinha comigo esse relacionamento de irmão, Uhum. de provocar, de querer Uhum. fazer troca. "Olha o que eu tenho e eu que te Ali dava". você colocou a autoridade, eu sou sua mãe, cara, você não É pode isso, fazer é isso. isso, né. E Sim, assim, e durante muito tempo, né, a gente foi trabalhando com o Renato em todas essas instâncias. Então a gente começa aqui, então apelou para o Supremo Tribunal, então tem que dar na bunda, né. e o Henrique já é mais na boa, Na o muito Henrique mais não, o quando Henrique que ele chamou o Henrique de pai? não, o Henrique de pai, eu tô te No falando. carro já, ele já Ele é o falou. pai, ele é o pai. Pronto. E aí deu, sei lá, talvez umas 3 semanas ele já estava o pai, e meu pai me buscou, E você ele meu chamava de pai Thaís? tia, de tata, Tá. qualquer coisa menos mãe, né. E ali foi depois daquele dia, eu devia ter anotado, né, o dia, ele passou a me chamar de Que mãe, lindo. né. Contar E pra ele isso, sabia que tu foi depois de uma chinelada. triste, né, mas foi a verdade, Não né, é foi a triste, eu não acho verdade. triste, acho muito bonito. E vocês na convivência com o Rê, vocês como que foi essa convivência? O que vocês foram descobrindo Então, das coisas fáceis, das coisas difíceis, ó, como que logo foi? que, eu acho que, assim, a questão de ser pai e mãe é natural, até hoje eu tô descobrindo como é ser mãe e pai, né, como a gente tá descobrindo ainda, né. Sim, Agora ele tá com 13 anos, são outras demandas, né. sim, Mas lá naquele início, acho que a gente foi entendendo e, assim, graças a Deus, eu tive um apoio, tive uma rede de apoio dos meus pais, principalmente dos meus pais, da minha sogra e meu sogro, né. Então, eles nos acolheram a ponto de: "Deixa aqui comigo, eu vou levar". Eu estava dobrando o período na escola você ainda quando o Renato ainda estava trabalhava? trabalhando. Quando o Renato chegou, e o que eu ia fazer? Eu acabei de pegar esse menino e vou deixar ele o dia inteiro na escola?
Não, minha sogra e minha mãe ficavam se revezando nesse cuidado. Que legal. Só que assim, logo no primeiro dia a gente já percebeu que o Renato tinha muitas dificuldades de aprendizado. Então assim, ele não sabia as cores, o nome das cores. Ele não sabia contar até 10, né. Eu lembro que a gente no caminho para o shopping passou uma moto e passaram, assim, várias motos. E ele fez: "Olha, uma moto, uma, uma, uma", tipo, ele não contou. Uma, 2, 2. 3. Entendi. Você E já foi aqui a notando. A aquela coisa da pedagoga pedagoga já, ops, sim. né. E aí ele passando com os meus pais e com a minha sogra, principalmente com a minha mãe, né, por ser também pedagoga, falou: "Ó, tem alguma coisa aí Sinalzinho. que tá fora do padrão", Tá. né. E aí a gente vai, à procura de um diagnóstico, né. A gente vai à procura de um médico, de um neuro, né, para que tentasse entender um pouco. Era só uma questão de estímulo? Tem mais alguma coisa? Essa agitação dele tem a ver com história ou tem um pouquinho mais, né? E aí, logo no começo, a gente passa por uma neuropediatra e essa neuropediatra, ela diz para nós: ó, precisamos fazer uma avaliação, né? Uma avaliação multidisciplinar. E aí acho que é muito importante, seja qual for a hipótese de diagnóstico. Ela nunca é feita numa conversa de 1 hora ou de 30 minutos num consultório com o médico. A criança ela precisa ser avaliada de maneira multidisciplinar e a criança precisa ser avaliada em diversos ambientes. Então, o Renato ele mostrava um comportamento igual quando ele estava comigo e com o Henrique, igual ele estava com os avós, igual ele estava na escola, igual quando ele ia para a igreja. Então, não era uma coisa muito pontual, era igual para todo mundo ali. E aí é o momento que a gente vai para a avaliação. Então ele passa com psicóloga, psicomotricista, psicopedagoga, fonoaudióloga, eh, neuropsicóloga, e aí elas fazem então a primeira avaliação, e aí quando vem a nossa primeira hipótese de diagnóstico, então o Rê tinha de 5, estava na metade dos 5 anos ali, porque ele chega bem no comecinho do ano para nós, e aí no segundo semestre desse ano que ele chega, a gente já passa por essa avaliação e já entende que tem algo a mais, né. E aí quando vem a hipótese de TDAH, Perfeito. transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí a gente passa a trabalhar, né, com os profissionais para auxiliá-lo a alcançar as habilidades que ele não tinha, que até então era contar até 10, conhecer as cores, saber a letra, saber o nome dele. E aí começa a nossa luta, de uma família atípica, né. Aí começa, os desafios, porque o meu maior desafio, quando eu descubro o diagnóstico do meu filho, foi separar o que era ele demonstrando que ele estava sem limite, e o que era a limitação dele, entende? Sim. Então assim, para que eu pudesse direcionar a aonde eu poderia, onde eu podia ir mesmo. Então, eu vou brigar com ele ou eu vou exigir ele uma coisa que ele não me dá conta de dar. Então, é primordial para uma família, acho que é o primeiro passo para uma família atípica é isso, é entender o que é o transtorno, o que é a deficiência, a neurodivergência ou a deficiência que seu filho tem, para que você possa entender o que ele pode te trazer, no que você pode fazer enquanto pai e mãe, isso é coisa de criança que eu tenho que pegar firme. E o que E é isso é: "Opa, espera aí, isso aqui eu preciso cuidar, porque meu filho tem uma demanda diferente", perfeito. né. E aí foi aí que a gente começa a nossa trajetória, né. E aí o Renato, ao longo desse tempo, ele passa por 3 avaliações, vai passando por diversos profissionais, ele começa a tomar medicação, então, assim, não é fácil você tomar essa decisão de dar a medicação, que se você lê a bula, você fala: "Meu Deus, não, não dá". Não vou dar, não vou dar, não vou dar. Mas quando eu passei a ver meu filho medicado, e aí eu falei assim: "Eu acho que o Renato, ele consegue ser ele quando ele tá medicado. Legal. Ele consegue aprender até para que essas várias terapias, toda essa intervenção que a gente faz, surja efeito, porque ele precisava se silenciar, ele precisava focar para ele aprender".
Então, ia ser muito injusto da minha parte não permitir que ele tivesse acesso a isso, né. Perfeito. E aí a gente começa medicação, ajuste de medicação e é um processo dolorido, né, a gente, passa pelos nossos preconceitos, né. Tem um documentário brasileiro, chama Do Luto à Luta, e ele fala de famílias com crianças com T21, com síndrome de Down, Síndrome de Down. né. Na época nem falava o T21, falava só síndrome de Down. E tem esse nome, porque ele fala justamente desse luto, quando você descobre um diagnóstico, é um luto de idealizações, um luto das suas vontades para a luta de: "Espera, tem vida após esse diagnóstico, tem muita coisa que a gente pode fazer". O reverendo Davi, ele Davi Guedes, ele é da presbiteriana lá, ele era de Curitiba, agora ele tá agora em Minas. Fiz um curso com ele, sobre famílias atípicas, o acolhimento das famílias atípicas na igreja local. E o reverendo Davi, ele tem 2 filhos com TEA, no espectro autista. E ele disse que o médico falou assim para ele: "Olha", quando ele recebeu o diagnóstico: "Você tem 3 opções. Você pode ignorar, o que muitas pessoas fazem. Você pode terceirizar, se você tiver uma questão financeira privilegiada, e aí você ficar só com o bônus Uhum. disto, ou você pode arregaçar as mangas e ir E pra a cima". luta. E eu acho e penso que a nossa realidade brasileira é isso, É a luta. é a luta, né. Então a gente parte dessa quebra de coisas pra lutar. O que eu posso dar de melhor, né. O Até onde eu posso ir para que meu filho possa alcançar o melhor dele, né. E o Renato, ele veio com o melhor nome, né. Renato significa renascido. Uau. E então, o renascido do Renato, quando eu começo a entender essa coisa do nome, do significado do nome dele, eu falo: "Ah, esse menino nasceu para isso", né. Então ele renasce em vários momentos da vida dele, né. Então ele renasce na perda, ele renasce no abandono, ele renasce quando vem um diagnóstico, e eu tenho certeza que ele vai ter vários pontos na vida dele de renascimento, né. E o nosso objetivo como pai e mãe agora é isso. Então, nossa oração é: "Senhor, nos dê recursos para que a gente", e eu digo recurso de todos os sentidos, né, Sim. emocionais, financeiros, enfim, físicos, para que a gente possa possibilitar para o Rê que ele alcance aquilo que o Senhor tem para ele, Sim. o propósito que o Senhor tem para ele, né. Há 2 anos a gente entende que o Renato não tem só o TDAH, ele na verdade isso entra como uma comorbidade da doença dele, então o Renato ele tem uma deficiência intelectual, né, então ele entra no quadro das doenças intelectuais leve, principalmente que comprometem a aprendizagem, Uhum. né. Então na idade dele hoje, ele algumas coisas que ele já deveria ter alcançado em relação à aprendizagem, ele ainda não alcançou, mas ele tem caminhado para isso, Legal. né, e aí a gente tá aí nessa luta, né. E aí, esse momento da luta é quando eu também decido, pouco antes disso, sair do meu trabalho, né. Então, onde a gente senta e coloca as contas na mesa e fala: "Não, acho que tá na hora de eu ficar focada nisso". Então, por conta de estar não só do tempo de terapia, então ria na fono, psicopedagoga, na psicóloga, as outras atividades para ajudar em outras questões, né, mas também para que eu estivesse bem, né, Sim. emocionalmente, para lidar com as demandas que ele traz, né, que ele traz até hoje. Perfeito. E é muito linda essa trajetória que você mostra, que você apresenta. Eu queria saber como que quais são os desafios dessa maternidade, atípica, né? Como que você tem lidado com esses desafios? Eu acho que o principal desafio é compreender quem é o seu filho, Uhum. e passar.
e passar a cobrá-lo, a incentivá-lo da onde realmente você tem que partir. E desviar o olhar do preconceito e disso tudo, né. Ser uma família a atípica é você se desvencilhar daquilo que é padrão e enxergar o bom nas pequenas coisas. As pequenas vitórias são importantíssimas para Sim, você, né. Ser uma família atípica é você chegar atrasado em compromissos, porque você precisa regular seu filho antes de ir. Ser uma família típica é você abrir mão de algumas viagens que você gostaria de fazer e pensar num roteiro que vai trazer mais estabilidade para o seu filho. Ser uma família típica é você ouvir conquistas dos filhos dos outros e não comparar com o seu filho, né. sim, Ser uma família típica é também você trocar o seu olhar, e enxergar o que há de bom, não só o que há de ruim, né. Ser uma família típica é você tirar as culpas, o que eu poderia ter feito, né. Eu ainda não gerei o Renato. Existem muitas famílias atípicas que eu escuto, né, que trazem essa questão da culpa. O que que eu fiz durante a gestação, né, o que eu devia fazer, né. E eu ouvi do pastor Davi também, ele conta assim, ele fala sobre João, aquela passagem que Jesus encontra com o cego e aí perguntam para ele assim: "Jesus, de quem é a culpa que ele é cego? Foram os pais dele? Quem pecou?", quem pecou? né. Porque ele era nascido cego, né. "De quem pecou? Foi ele? Quem foi?". E aí Jesus diz: "Não, não há pecado em ninguém. Isso é para que a glória, minha glória aconteça, o poder de Deus aconteça através da vida dele". Uau, E e quando a gente fala de atípicos, a gente não tá falando só de milagre, de cura, e eu acho que Jesus também, eu não estava falando só disso. Depois ele curou, sim, mas assim, ele não tá falando só disso, ele tá dizendo o quanto o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando na gente. Quando a gente consegue ver dentro de uma deficiência, onde as pessoas talvez só enxergam limitações ou incômodo, porque é uma criança que faz muito barulho, que corre demais, que não tem paciência com algumas coisas, ou enfim, mas que você consiga enxergar o poder de Deus naquilo, né. Então, quando eu escuto algumas mães trazendo essa questão da culpa, eu lembro isso. Né. Então não há culpa em ninguém, né, o propósito de Deus é esse, para que o poder dele seja aperfeiçoado, né, para que a glória de sim, Deus se manifeste. É amém. isso que Jesus fala, né. E acho que é isso. Uau, Acho que o maior desafio, né, da gente é esse, né, e buscar. Acho que falando de Brasil, a gente tem muitas limitações, né. Existem leis, muitas leis, mas a gente tem muita limitação. Então eu ainda tenho parto de um privilégio de conseguir pagar as coisas para o meu filho. As terapias, um bom médico, a medicação, algumas eu retiro no SUS, outras eu pago. Mas a maioria das famílias, há um estudo de que mais de 18 milhões de famílias de pessoas com deficiências no Brasil, é a população do Chile praticamente. E essas pessoas não têm acesso a muitas coisas, né. Então, é é um desafio que nasce junto com a criança, perfeito. né, de acolhi de ac e a gente precisa acolher essas famílias, acolher essas crianças, né, começar da mãe. Acho que eu ouvi de uma jornalista isso. Acolher uma família típica ou uma criança típica começa pela mãe, Perfeito. né. Porque a gente como mãe, eu nunca vou saber o que é ser atípica, não vou saber, mas eu sei o que é ser mãe, né, de uma criança com uma deficiência, né. Que em geral são as mães que se tornam Sim, as mãe e principais pai, cuidadoras, é. sim. Muitas mães solo, né, Muitas mães solo. muitas mães, Quando né, o pai descobre da deficiência, acaba o partindo, abandono, abandonando. né. Que potência a tua história, Thaís, assim, Hum.
Eu acho que ouvir você transforma. Te ouvir transforma. E eu queria te agradecer por você estar aqui, por essa conversa, por abrir teu coração, essa história tão sensível, tão bonita, e tão real, verdadeira, cheia de sinceridade, assim. Eu tenho 3 perguntinhas bate-pronto, assim, pra gente encerrar o nosso papo. Queria que você me dissesse uma mulher que você admira. Fácil. Quem? Minha mãe. Sua mamãe. Meu terapeuta chama ela de Santa Telma. Santa A minha Tela. mãe é uma mulher, assim, que longe de ter tido uma vida fácil, longe de ter tido uma vida fácil. E minha mãe ainda encontra desafios pela frente, mas é uma beleza que eu encontro nela, que é a fé e a vontade de viver, de ajudar, de enxergar. Minha mãe ainda, com tanta dificuldade, ela ainda acha forças para olhar para o outro, Sim. né, e se dispor. Então, minha mãe, ela é sem dúvida a mulher que eu mais admiro Uau, na minha vida, assim. E acho que vai ser para sempre, né. Esse que lugar ela linda. conquistou, sem dúvida. Estará nos assistindo. Primeiro lugar, provavelmente. Vai fazer: "Ai, não é tudo Ah, isso", porque ela é modesta. Thaís, fala Ah, pra mim um sonho que você ainda tem pra um realizar. sonho? É. Ai, como mãe, eu quero que o Senhor me ajude a não atrapalhar os planos que Ele tem para a vida do meu filho. E eu quero muito, poder ser carta aberta, para que as pessoas leiam através da minha vida, da minha história, da história do meu filho, da nossa família, o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele é um Deus criativo, né. Não tenho outros sonhos, muito, porque eu sou uma pessoa que eu vivo. Eu vou vivendo e as coisas vão acontecendo, né. Então não tenho um sonho específico, mas acho que é isso. Se você pudesse pôr um título, assim, no seu livro, na sua história, qual seria esse título? Uma frase da minha mãe, ela fala assim: "Amar dá trabalho". Ah, que Amar lindo. dá trabalho. Amar dá trabalho. E é isso, quando a gente decide amar, e é aquele amor lá de Coríntios, né, dá trabalho, exige a gente, né, mas o fruto do amor é aquilo que a gente ganha com amor É é eterno, né? Amiga, obrigada. Obrigada. Muito feliz da nossa conversa, do primeiro programa Ser Você. E é isso, pessoal. Nós vamos encerrando aqui nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham aproveitado, se emocionado junto com a gente. E a gente se encontra no próximo Trajetórias. Tchau! Obrigada. Ai.